Essa é a mansão Joestar. Fino, né? Certeza que algum membro de facção deve ter uma dessa bem no topo do morro. E aí a dúvida que fica é: quanto será que vale esta desgraça? Claro, essa é uma dúvida que o total de 0 pessoas tem. Mas, já que estamos aqui, por que não calcular essa merda, né? Pode me chamar de desocupado, mas eu poderia estar matando, roubando, espalhando hipérboles e falácias pela internet, mas eu só estou calculando o patrimônio de milionários que não existem. Ok, a primeira coisa para calcular o valor de um imóvel é saber o tamanho. Mas a gente não tem porra de referência nenhuma pra isso. Não dá pra levar em conta o tamanho médio de portas e janelas, porque sabe, casa de rico tem umas dimensões meio... Olha a porta da casa do Rodrigo Faro. Mas nós somos melhores do que isso, então se não existe uma referência, criaremos uma. Esse velho safado mede... ele é um dos poucos personagens de Jojo que não tem altura oficial divulgada. Mas, nessa cena aqui dá pra ver que ele é pouca coisa menor que o Jonathan. Mas como aqui ele tá velho e aqui ele tá... menos velho, e todo mundo sabe que depois de certa idade é comum perder a altura, eu vou considerar que é da mesma altura do Jonathan, que no caso é 1,95. Muito bem, no que isso nos ajuda? Em porcaria nenhuma, mas vamos falar de anatomia. Por mais que o camarada fique maromba, tem algumas proporções das quais não dá pra sair muito. Claro, se você for um ser humano normal. Mas eu vou considerar que o velho Joestar tenha proporções comuns, porque, como vemos aqui, de um ombro ao outro ele tem mais ou menos 2,5 cabeças de largura, enquanto o Jonathan tem 3,5. Então é provável que ele seja o último Joestar normal. Ai, mas a cabeça em anime é desproporcional. Eu sei. Mas isso é só uma referência pra saber se o velho é um gigante igual o Jonathan ou é só normal. Porque já que ele é normal, a gente pode fazer isso aqui. De 55 a 65. Vou considerar 60 porque... porque eu acho coerente e quem tá medindo sou eu. E me parece uma medida plausível, já que eu acabei de medir que meus ombros medem 52 centímetros de largura, tendo 1,72 m. Sim, eu só sirvo pra amigo. E eu não tenho nem perto da massa muscular dessa gente aí. Tá bom, o velho tem 60 centímetros de largura, e agora o que a gente faz com isso? Olha essa cena aqui. A gente consegue ver a sacada inteira e o velho inteiro também. Daí é só... então a sacada mede 13 unidades e meia de velho. 13,5 vezes 60 centímetros de ombro são 810 centímetros ou 8,10 metros. E a quesito de curiosidade, esse morcegão aqui tem 6 velhos de envergadura, 3,60 metros. E agora vamos pegar esta bela vista panorâmica da mansão. Que bangalhô! A sacada tá bem aqui, então tu já sabe o que vai rolar. Aí está, 7 sacadas. E eu sei que a imagem é de um ponto de vista mais próximo desse lado, então existe uma distorção de tamanho com o outro lado que tá mais longe, mas... a sacada de referência tá exatamente no meio, então eu posso considerar que a distorção que diminui o tamanho do meio pra lá é mais ou menos a mesma que diminui o tamanho do meio pra cá, equilibrando mais ou menos a conta. 7 vezes 8,10 são 56,70. Então essa fachada tem 56,7 metros, ou 7 sacadas, ou 15,75 morcegos, ou 94,5 unidades de velho. E eu confio nessa medida, porque nós podemos ver os morcegos aqui, e se a gente fizer o mesmo processo, vamos ter mais ou menos 16 morcegos, e isso bate com o nosso cálculo anterior de 15,75 morcegos. E agora vem o real problema. Como que eu vou medir o outro lado da casa sem ter um referencial de profundidade? Não tem nenhuma estrutura perfeitamente quadrada para que eu possa fazer uma equivalência de largura, também não me parece certo só deitar a janela para acompanhar o contorno, parece muito impreciso, mas tentando distorcer o espaço enquanto eu rodava as janelas eu tive uma ideia melhor. Olha esse padrão aqui, uma coluna, uma parede como janela, outra coluna, seguindo uma simetria. Esse mesmo padrão, só que sem as janelas, se repete na lateral inteira. E podemos ver que essas janelas são mais ou menos da largura dessas, que são mais ou menos da largura dessas outras. E a sacada tem mais ou menos 3 janelas de tamanho, mais uma coluna aqui e mais outra aqui. Ou seja, a cada 4 colunas seria mais ou menos o tamanho de uma sacada. Agora só precisamos contar quantas vezes esse padrão se repete aqui na lateral. O que pela qualidade da imagem pode ser um desafio, então vamos tentar usar a tecnologia a nosso favor. Perfeito. Ignorando umas pequenas distorções, temos 19 vezes esse padrão de colunas. Mas como aqui temos esse recuo que esconde um pouco do que está atrás, eu chuto que teria mais ou menos mais uma coluna ali, totalizando 20. Isso totalmente não foi só para arredondar um número para não dificultar o cálculo. Bom, são 20, a cada 4 são uma sacada, então temos 5 sacadas, que são equivalentes a 40,5 metros. Mas agora vem a parte problemática.
qual que é a altura dessa jossa. Repara que na parte anterior eu já tinha dito que aquele era o real problema, mas agora nessa parte eu disse que essa é a parte problemática. Mas isso nem é um erro de roteiro, tá? Isso aí são coisas totalmente diferentes. Qualquer idiota sabe a diferença. Como você pode ver nessa imagem, o velho não tá lá numa proporção muito boa para eu empilhar um em cima do outro e medir de forma confiável. Bom, normalmente uma forma eficiente de calcular a altura sem referência visual é através da gravidade. E é muito simples, na verdade, você só precisa jogar um objeto do topo da estrutura e contar quanto tempo ele demora para chegar no chão. Daí você usa uma fórmula baseada na aceleração da gravidade e temos uma resposta. Claro, ainda teria influência da aerodinâmica e a resistência do ar, mas se o seu professor de física diz que você pode ignorar a resistência do ar para calcular a queda de um avião, que vai morrer gente, eu acho que eu também tenho esse direito para fazer com coisas banais como um misto quente. Bom, eu posso não estar lá no local pra jogar o misto quente lá de cima, mas no episódio 3 o Jonathan me dá uma ajuda jogando a si mesmo e o Jill do telhado da mansão. Esse cara é mesmo um gentleman, é muito prestativo. Então se calcularmos o tempo da queda, não vamos chegar a lugar nenhum, porque a queda dura 58 segundos do minuto 19:49 até o minuto 20:47 do episódio. Então se calcularmos que a altura é igual a 1/2 vezes a aceleração da gravidade, que são 9,81 metros por segundo, vezes o tempo de queda ao quadrado, no caso 58 segundos, isso seria 4.905 vezes 3.364, são 16.500,42, são 16,5 km. Esse é o maior prédio do mundo. A mansão Joestar tem a altura de 19 destes empilhados um em cima do outro. Deu pra ver que tá errado, né? Mas o problema não foi o cálculo, e sim que o tempo nos animes passa na velocidade que o roteirista quiser. Vide os 5 minutos de Namekusei, que foram 3 horas de anime. Vamos tentar contornar isso. Olha, levando em conta que boa parte da queda é preenchida com os pensamentos do Jonathan, podemos lembrar que a gente não fica formando frases na cabeça naturalmente. Às vezes acontece, mas não quando você tá em queda livre no meio de um incêndio. O que eu quero dizer é que, se você tá na rua e um maluco saca uma faca, o que você faz é olhar e instantaneamente correr pra caralho. Agora, o que você não faz é olhar e pensar: bom, estou eu aqui no meio desta via pública e vejo que esse transeunte, talvez temporariamente desprovido de sua sanidade, provavelmente pelas vicissitudes da fortuna atroz que insistem em lhe afligir, sacou tal objeto cortante planejado para o corte efetivo de carnes e frutas. E, embora eu não seja uma fruta, eu sou um animal, e os animais são majoritariamente compostos de carne. Então, uma ferramenta qual ele manuseia pode sim ser efetiva contra a minha pessoa, tomando assim, então, o aspecto de uma arma branca. E como eu acho que a insanidade desse sujeito pode lhe afastar das convenções sociais e da empatia natural humana, posso estar correndo significativo risco, então creio que a melhor decisão racional para preservar a minha integridade física seja me virar e correr pra caralho. Enfim, os pensamentos são instantâneos, então vamos desconsiderar todo o tempo da queda que tenha sido gasto com pensamentos. Tem uma sessão de 15 segundos só do Jill falando, e eu imagino que ele não fale em super velocidade, então os 15 segundos contam. Tem mais 10 segundos que não são preenchidos com nenhum pensamento ou fala, totalizando então 25 segundos de queda. Mais 25 segundos de queda ainda são 3 quilômetros, 79 Cristos Redentores. Você sabe o que isso significa? Sim, significa que eu vou ter que empilhar o velho por bem ou por mal. E tentando descobrir uma forma melhor de fazer isso, eu percebi que não podemos levar em conta as cenas que se passam dentro da casa. São totalmente irrelevantes. E é por isso aqui. Essa é a cena deles confrontando o Jill no térreo. E você pode ver que ele é um baita bicho piruleta e que pra ele mandar essa daí, o teto tem que ser bem alto, né? E essa é uma cena do hall da mansão no segundo andar, e podemos ver que o teto do andar é pouco menor do que a altura de 2 portas. O problema é que quando olhamos na imagem externa, o primeiro e o segundo andar têm a mesma altura. Então tem uma leve impressão de que se formos calcular por dentro, vai parecer que estamos jogando Pokémon. Mas olha, de volta nessa imagem, o Joestar tá muito perto da câmera. E em relação ao vidro, pra comparar a altura dos dois. Mas ele tá colado nesse... como é que chama isso mesmo? É parapeito? Eu não lembro, então eu vou chamar de parapeito, tá bom? Podemos ver que esse parapeito mede mais ou menos meio Joestar, e se a gente empilha ele, fica sobrando só a cabecinha. Se o velho tem 1,95 m, vamos pensar que o que sobrou ali foram 5 centímetros. Então se 2 parapeitos têm 1,90 m, um parapeito tem 95 centímetros. Porra, só pra ficar número quebrado, né? Custava ser 1 metro? Então mãos à obra. Ufa, aqui estamos. Agora pra contar essa porra. 26 parapeitos vezes 0,95 são 24,70 metros de altura. Vamos considerar térreo mais 2 andares, e isso aqui pode ser um sótão. Mas eu vou colocar como um andar também. Então são 4 pisos para 24,7 metros, daria
uns 6 metros de altura para cada um. Ok, como parece que o sótão tem uma altura diferente, eu vou considerar essa média aceitável. Agora a gente pode calcular o valor dessa bodega. Só que não, porque para saber o valor é muito importante que saibamos o tamanho do terreno também. Ai, pelo menos isso é mais fácil, é só fazer isso daqui. Bom, sobra um tantinho ali pra fora, mas ele é exatamente do tamanho desse pedaço, então eu posso só medir que isso aqui representa 17,5% do tamanho da fachada e calcular 56,7 metros de fachada menos 17,5%, que são 46,77. Então esse é o tamanho do resto do terreno para aquele lado. E como ninguém é imbecil, eu vou supor que a casa foi construída exatamente no meio do terreno e tem o mesmo tamanho sobrando pro lado de cá também. Então a dimensão total é 56,7 mais 2 vezes 46,77, que dá 150,24. E os centímetros nesse ponto já são irrelevantes, então 150 metros. Agora a profundidade de novo. Com toda a licença poética, relevando sobre as distorções, vamos considerar que é tudo simétrico, então seria, assim como a fachada, o tamanho total da lateral mais 2 vezes o tamanho da lateral, decrescido de 17,5%. 107,325, que vamos arredondar para 110. Então o terreno tem 150 por 110, que são 16.500 metros quadrados. A casa tem 56,7, arredondando para 57, vezes 40,5, arredondado para 41. 2.337 metros quadrados, que arredondamos para 2.300. Cabendo um pouco mais que 7 casas dentro do terreno. E agora finalmente podemos calcular quanto é que isso vale. Só que não de novo. Ainda falta essas duas porcariazinhas, mas agora é mamão com açúcar. Ela tem 28% do tamanho da fachada, que são 15,96, que vamos arredondar para 16. A lateral é mais ou menos metade do casarão, então uns 20 metros arredondando. Então 16 por 20, vezes 2, porque são duas casinhas, dá 640. Que vamos adicionar à área construída, que vai de 2.300 metros quadrados para 2.940. Mas como antes eu arredondei para baixo, agora eu arredondo para cima para equilibrar. Ficamos com 3.000 metros quadrados de área construída. Agora sim. Para finalizar, vamos apelar para nossa maravilhosa tecnologia, a.k.a. Gepeto, que aparentemente acabou de morrer. Eu sou eletricista da casa, tenho que fazer uns ajustes. Certo, continuar contagem. Ok, aqui vamos nós. Mas temos um problema técnico aqui. Ele tá contando que 3.000 metros é a soma de todos os andares, e ainda por cima, eu coloquei um andar a mais. A contagem não vai dar certo assim. Agora sim. 16.000 metros de terreno dá 4 acres mais ou menos, e cada um custava 120 libras, totalizando 480 libras. Uma construção de luxo, totalizando 9.900 metros quadrados, tomando, é claro, os andares mais o térreo, totalizando um valor então estimado de 247.500 libras. Jardins, fontes, muros e Bom, tem jardim, tem fonte e tem muro. Os Joestar vivem bem. Soma mais 4K. Mobília, acabamento e decoração, temos. Mais 40K na conta. E com isso, totalizamos o valor de 291.980 libras. É dinheiro ou não é? Não, não é. É agora que tu vai ver o que é dinheiro. Porque esse valor aí é em 1880. Vamos fazer agora uma mutreta que se chama correção monetária. E para isso vamos usar a tecnologia novamente. É só colocar o valor aqui e... Antes de revelar o valor, eu queria dizer que, bom, os Joestar têm dinheiro, né? Quem não tem sou eu. Então se ainda tiver alguém vendo, se inscreve no canal para dar uma força, tá bom? Mas só se quiser, se não quiser não precisa. Eita porra! Deixa eu contar as casas. 100 mil milhão... 49 milhões 52.640 libras. Isso na cotação de hoje, com o real flopado dá... R$365.087.835,02. Daí você pensa... É impossível existir uma casa neste valor. Eu também achava, mas, sabe... Esse valor é mais ou menos equivalente a 66 milhões de dólares, e pesquisando as casas mais caras do mundo hoje, esse valor não compra nem a última colocada. Na verdade, é quase metade do valor dela. Na verdade, a casa mais cara do mundo hoje custa quase 5 vezes esse valor. Bando de burguês safado! É claro, tem a questão de, na época, uma casa assim ser considerada enorme até pra aristocracia. E também os imóveis devem ter desvalorizado em vários momentos ao longo dos anos. Mas isso aí vai ficar só de especulação, porque isso tudo aqui é quase o limite do que a gente consegue calcular. Isso, quase o limite.
porque eu não vou terminar esse vídeo sem antes... E agora... Cara, eu sempre quis fazer isso. Momento Jornal Nacional. Com o valor da mansão Joestar, um cidadão brasileiro poderia comprar 7.211 carros populares, 112.808 PlayStations 5, 18.446 RTX 5090, 66.743.242 litros de coquinha gelada, 26 jatos particulares seminovos, 5.244.111 pizzas de 4 queijos, 367.087 paniquetes. Fonte Marcos Castro. Bancar o almoço do Corbucci por uma semana inteira. Pagar metade da fiança do Léo Lins caso ele perca todos os processos. Fazer o Jovem Nerd te mandar salves todos os dias até o ano 7076. E essa moça recatada, super conhecida na internet brasileira por ser muito pura, já revelou o valor do programa dela. Então pode pôr na conta que também dá pra marretar ela por 24.472 horas seguidas. E para juntar esse valor ganhando um salário mínimo do Brasil, você só precisa trabalhar por 20.151 anos. Mas, sem trabalhar um único dia e sem gastar um único centavo, você consegue se inscrever no canal, porque é totalmente de grátis. E se um dia eu tiver uma grana para comprar uma mansão dessas, eu convido vocês. Junte-se a mim e eleve-se.